Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje São Paulo, na carta aos Efésios, fala para nós que nós devemos caminhar conforme a nossa vocação. Nós fomos chamados por Jesus para sermos sal da terra e luz do mundo. Estamos chamados a ser sinais de Jesus na sociedade, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, na faculdade, na escola, entre os nossos vizinhos ou amigos, seja jogando bola, seja na praia, seja no rio, seja na sala de aula, trabalhando ou rezando, nós somos sinais de Deus. Caminhar de acordo com a nossa vocação. As pessoas esperam ver isso de nós. Você já percebeu, né? Quando você ou eu damos um mau exemplo, as pessoas dizem, olha lá, vê ele que vai na igreja, olha lá o que ele está fazendo. Ah, eu vejo ela sempre lá naquele grupo da igreja, olha o que ela fez agora. Vê como nós muitas vezes somos julgados porque as pessoas esperam de nós uma atitude, um testemunho, um modo de ser. Por isso São Paulo diz que devemos caminhar de acordo com a nossa vocação, como cristãos de verdade. E diz mais, suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Às vezes temos que usar de paciência pelos erros, pelas falhas, pelos pecados dos nossos irmãos. Isso é simples porque devemos olhar para nós mesmos e perceber que você e eu erramos. Se nós erramos, por que não entender, compreender, aceitar e perdoar o erro do meu irmão? Viver ao lado dele com paciência, com calma. E também suportar com amor, no sentido em que quando alguém está com uma dificuldade, quando alguém não consegue sair do lugar, quando alguém não consegue superar os seus problemas, nós temos que suportar com amor as dificuldades dos nossos irmãos. Tem muita gente que erra não por maldade, mas porque não consegue vencer os seus pecados, não consegue vencer as suas paixões, tem muitos vícios e por isso precisa de tempo. Suportai-vos com amor. E diz também, guardar a unidade pela paz. Sim, nós devemos viver, irmãos e irmãs, verdadeiramente a paz. A paz que constrói a unidade. Nós, irmãos, temos que cuidar muito isso, porque com muita facilidade nós nos criticamos, com muita facilidade falamos mal uns dos outros, e não pode e não deve ser assim. Nós temos que zelar e cuidar pela unidade da igreja, pelas nossas comunidades. O demônio semeia a discórdia, o demônio semeia a maledicência, a murmuração, falar mal um dos outros. Isso destrói a unidade dentro de uma comunidade. Por isso, não permita isso. Isso vai pouco a pouco deteriorando o ambiente entre nós. Devemos guardar, como diz São Paulo, a unidade, porque somos um só corpo, um só espírito, temos uma só esperança, uma mesma fé e um mesmo batismo. Ou seja, temos mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam, que nos dividem. Pense bem, porque você e eu devemos ser pessoas que constroem a unidade. Tudo que vem desunir não vem de Deus, vem do demônio. E no Evangelho, Jesus fala sobre uma comparação e mostra que nós também devemos saber interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor. Ele diz, vocês olham para o céu e sabem quando vai chover, quando não vai. Por que vocês olham as realidades da sua vida e não conseguem interpretar os tempos que estão acontecendo? Ele estava falando aos fariseus, aos saduceus, aos mestres da lei, que não conseguiam perceber que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias tão esperado pelo povo. As pessoas ali não conseguiam interpretar as situações, o que Jesus estava fazendo, e por isso não conseguiam aceitá-lo. Mas nós, dentro da nossa vida, conseguimos interpretar o que está acontecendo, o mundo na sua complexidade, o mundo como está hoje, porque os tempos são outros. Os tempos que você e eu nascemos são diferentes, foram diferentes daquilo que estamos vivendo hoje, e nós precisamos realmente entender e aceitar isso para ter novas atitudes.
Às vezes nos achamos vítimas, mas nós também somos causadores das realidades que acontecem no mundo. O Senhor nos convida a essa vida de reflexão, a parar e pensar, porque Ele diz: enquanto você vai em direção àquele juiz para ser julgado sobre uma dívida que você tem com outra pessoa, vai refletindo, vai pensando em como resolver isso. Às vezes nós tomamos atitudes na nossa vida sem reflexão, nós não refletimos, nós simplesmente tomamos decisões de ímpeto, nós simplesmente reagimos às situações. E nós deveríamos ser mais reflexivos, mais racionais, parar e pensar os prós e os contras, se isso vai dar resultado ou não vai. Não é porque alguém me falou que eu tenho que rebater exatamente, não é porque alguém me agrediu eu tenho que agredir, não é porque alguém falou mal de mim eu também posso falar. Então, às vezes nós ficamos simplesmente reagindo às coisas que acontecem na nossa vida. E não é assim. Sejamos reflexivos, sejamos pessoas mais racionais para não deixarmos que as nossas paixões tomem as decisões por nós. Que saibamos ver o que está acontecendo e buscar soluções. Eu sempre digo isso para as pessoas que trabalham comigo na paróquia. As pessoas vêm à igreja procurando soluções. Nós que estamos na igreja e trabalhamos nela, temos que ser pessoas de soluções. Por isso, ânimo, reflita, interprete e encontre as soluções da sua vida, da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade. Não seja um homem de problemas, seja um homem de soluções. Deus te abençoe e um bom dia para você.